de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 em diante. Glórias a Deus. Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Podemos ver sim ou não, meus irmãos? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. E saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? A palavra de Deus é poderosa, né, meus irmãos? A palavra de Deus é santa, é fiel, é verdadeira, é digna de toda a nossa aceitação, meus irmãos. Nós vemos aqui a 6ª carta que foi enviada à igreja de Filadélfia. Na cidade de Filadélfia, meus irmãos, havia uma igreja que, como as demais igrejas, na cidade de Éfeso, na cidade de Tiatira, na cidade de Laodiceia, de Pérgamo e as demais igrejas, em Filadélfia também havia a igreja do Senhor. Mas diferentemente de outras cidades, aleluia, que não estavam guardando a doutrina, o mandamento, o ensinamento do Senhor, porque muitas já tinham se corrompido naquela época. A igreja de Pérgamo, a igreja de Laodiceia, aleluia, a igreja de Éfeso também estava algumas coisas fora da palavra de Deus, mas a igreja de Filadélfia ainda se mantinha fiel e temente a Deus, meus irmãos. Não era diferente a perseguição, meus irmãos. Assim como as demais igrejas eram perseguidas, Filadélfia também era perseguida. Assim como as demais igrejas sofriam aflição, Filadélfia também sofria as aflições.
Assim como as demais igrejas, meus irmãos, eram tentadas, Filadélfia também sofria tentação. Mas o que fazia a diferença é que a igreja de Filadélfia, aleluia, se manteve fiel a Deus, meus irmãos. O que faz a diferença, meus irmãos, é a fidelidade, meus irmãos, é a sinceridade do nosso coração, meus irmãos, para com Deus. A maioria das demais igrejas havia se corrompido, mas Filadélfia se manteve fiel. A Bíblia diz ainda que ela tinha pouca força, pouco recurso. Filadélfia, a Bíblia não diz que ela tinha muitos recursos financeiros como a igreja de Laodiceia, que era rica. Mas Filadélfia tinha pouca força, meus irmãos. Não tinha envolvimento com a política. Tinha pouca força aqui na terra. Aleluia. Não tinha os membros ricos, bem sucedidos. Tinha poucas forças na terra. Aleluia. A Bíblia diz, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você não tinha influência que a igreja de Laodiceia tinha. Tinha pouca força diante daquela cidade, mas se mantinha fiel, meus irmãos, a Deus, meus irmãos. Isso chamou a atenção de Deus, meus irmãos, porque o que chama a atenção de Deus é quando a igreja se mantém fiel e temente a Ele, meus irmãos. Aí chama a atenção de Deus. Deus agrada, meus irmãos. Deus contempla lá de cima, como contemplou a igreja de Filadélfia. E o Senhor falou ainda que tenha pouca força, mas guardaste o meu nome e não negaste a minha palavra. Negaste a fé. Aleluia, glórias a Deus. E por a igreja se manter fiel a Deus, fiel a Jesus Cristo, Jesus escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia: isso diz o que é santo. Ele vai se apresentando, Jesus vai se apresentando. Quem está escrevendo, quem está falando aqui, quem diz aqui é aquele que é santo. Aleluia. Então Jesus se apresenta: isso diz aquele que é santo. Aleluia, que é verdadeiro e que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Irmãos, se nós formos ler as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, Jesus sempre no começo ele se apresenta de uma forma, e aqui ele se apresentou: isso diz aquele que é santo. Porque Jesus é santo. E Jesus queria dizer o que, meus irmãos? Isso diz aquele que é santo. E a igreja de Filadélfia também estava se mantendo santa, guardando a santidade, guardando a doutrina, guardando a palavra de Deus, meus irmãos. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro. Porque Deus, Jesus é verdadeiro, meus irmãos. Não há engano nenhum, não há falsidade nenhuma, não é mentira nenhuma. Ele é santo e Ele é verdadeiro. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Jesus falou: olha, eu tenho a chave, eu abro e ninguém fecha. Aleluia. Quando eu abro, ninguém fecha, aleluia. Mas quando eu fecho, também ninguém abre. Simbolizando, Ele tem todo o poder, meus irmãos. Ele tem toda a autoridade, meus irmãos. É por isso, meus irmãos, que não devemos temer nada, meus irmãos. E tem crente que está vazio, está fraco, está temendo muitas coisas, está temendo o diabo, aleluia, está temendo o inimigo,
aleluia, glória a Deus, mas nós servimos aquele que tem todo o poder, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Ele tem poder de abrir, meus irmãos, e Ele tem poder de fechar. E quando Ele abre as portas, a porta está aberta. Mas quando Ele fecha, também está fechada e ninguém pode abrir. Eu não estou conseguindo, é o diabo que não quer deixar. Não, Jesus, Ele abre porta e o diabo não tem poder de fechar, meus irmãos. E quando Ele fecha, o diabo também não tem poder de abrir. Ninguém tem poder, meus irmãos. Aleluia. Quando o Senhor fechou a porta da arca, ninguém pôde abrir, nem Noé, nem ninguém, meus irmãos. Porque Ele é aquele que abre, ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Quando Jesus abre a porta para abençoar alguém, ninguém pode fechar. Aquela pessoa é abençoada por Deus. Mas também quando aquela pessoa é rebelde, é desobediente, quando o Senhor fecha a porta, também ninguém pode abrir, meus irmãos. Verdade, meu Deus. Jesus abre a porta da vida daquele que é fiel a Ele, como abriu da vida da igreja de Filadélfia, porque era fiel, era temente, era obediente a Deus. E o Senhor tem prazer em abençoar e abrir as portas daquele que é fiel e temente a Ele, meus irmãos. É claro que nós, cristãos, passamos por prova, é diferente. Tem um tempo, às vezes, para a porta se abrir, meus irmãos. Porque esse tempo, às vezes, nós somos provados para ser aprovados. Porque para a porta abrir, muitas das vezes nós somos provados primeiro. Às vezes, para muitos, a porta não se abre, por quê? Porque no período da aprovação, ele não passou da aprovação, ele foi reprovado. Ele não passou. Como o povo de Israel, muitos não passaram, não entraram pela porta da cidade de Canaã, Nova Jerusalém, porque foram reprovados no meio do caminho. Porque murmuraram. E quantos crentes também, quando passa a prova, meus irmãos, aleluia, mas a porta não abriu, por quê? Porque às vezes, no período da aprovação, eles não foram aprovados. Eles reclamaram, eles murmuraram. Tem uns até que xinga, tem crente até que xinga, né, meus irmãos? Misericórdia. E não foram aprovados. Voltam atrás, voltam as coisas pecaminosas novamente, e não é aprovado. Mas aquele que no período que for provado, ele for aprovado por Deus, o Senhor tem a chave para abrir as portas da vida dele. E a maior porta, meus irmãos, que só Jesus tem o poder de abrir. Ele abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre. A maior porta, a mais importante porta, é a porta da salvação, meus irmãos. E essa porta da salvação, que somente Ele que tem a chave de Davi, que pode abrir, Ele só vai abrir para os crentes fiéis, meus irmãos. Para os crentes tementes a Deus, meus irmãos. Para os crentes que santificam a tua vida no corpo, na alma e no espírito, que abandonou o mundo, abandonou o pecado, abandonou, aleluia, tudo que a Bíblia condena, meus irmãos. E vive uma vida de oração, e vive uma vida de santidade, e vive uma vida de vigilância para não pecar, para não cair em tentação. Para os crentes que é fiel, que é vigilante, que guarda a doutrina, que guarda a palavra, que não se mistura com o mundo, aleluia, que não pratica o que o mundo pratica, mas é fiel, é temente a Deus. Jesus vai abrir naquele dia a porta da salvação para esses crentes fiel, aleluia.
E naquele dia Ele vai falar: vindes bendito de meu Pai para o gozo eterno, para a vida eterna, e a porta da salvação vai se abrir e nós vamos passar por ela. Aleluia, glórias a Deus. Mas aquele que abre é também aquele que fecha, meus irmãos. Mas para os crentes vaidosos, rebeldes, desobedientes à doutrina, desobediente à palavra, crente preguiçoso, crente acomodado, crente covarde, crente tímido, crente, aleluia, que não obedece à palavra de Deus, naquele dia Ele vai falar: aleluia, apartai de mim, maldito, para um fogo eterno, onde o bicho não morre, onde o fogo não apaga. Naquele dia Ele vai fechar a porta para esses crentes que não foi fiel e temente a Ele, porque Ele é o que abre a porta e que fecha a porta. Ele abre a porta aqui na terra, Ele abre e fecha a porta aqui na terra, mas Ele também vai abrir a porta lá em cima da salvação para aqueles que for fiel, e fechar para aqueles que foi infiel, meus irmãos. E a maior porta é a da salvação, que tem que ser aberta para nós, meus irmãos. Porque se a porta da salvação não for aberta para nós, ai de nós, meus irmãos. Ai de nós, meus irmãos, se não passarmos por essa porta, meus irmãos. Ai de nós, meus irmãos, se formos infiéis a Deus, meus irmãos. O Senhor só vai abrir essa porta da salvação para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus na vida dele, aqueles que é temente a Ele, é fiel a Ele, meus irmãos, que não anda por aí mostrando a sua nudez, mostrando as suas vergonhas, meus irmãos. Não anda por aí de qualquer maneira, como ímpio, como mundano. Aleluia, glória a Deus. Não anda por aí enganando, mentindo. Não anda por aí, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, xingando, falando palavras indecentes, piadas, palavra top. Não anda por aí, meus irmãos, com o coração impuro, aleluia, com os olhos de adultério, aleluia, não anda na prostituição, não anda na fornicação, não anda no namoro escandaloso, aleluia, porque esses que andam dessas maneiras, pecando contra Deus, a porta da salvação vai ser fechada para eles. Se eles não se arrependerem, meus irmãos. E nós estamos vendo uma geração de crentes, meus irmãos, que não querem mais ser fiel a Deus, que não querem mais ser temente a Deus, obediente a Deus, meus irmãos, obediente à doutrina do Senhor, a doutrina antiga que os apóstolos pregavam. A Bíblia diz que a igreja primitiva permanecia na oração e na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Que na verdade não era dos apóstolos, mas era a doutrina que os apóstolos pregavam. Era a doutrina da santificação, da obediência, da palavra de Deus. Mas hoje eles dizem que está tudo mudado, está tudo diferente. Não, meus irmãos, não vamos deixar o diabo nos enganar. Vamos permanecer na doutrina que nós aprendemos, aleluia, glória a Deus. A doutrina da santificação do corpo, da alma e do espírito. Na doutrina dos apóstolos, na doutrina da Bíblia. A palavra de Deus diz que as mulheres devem, aleluia, ser fiel a Deus como as santas mulheres do passado, deve imitar as santas mulheres do passado. E como é que as santas mulheres do passado vestiam, andavam, meus irmãos? Não é como essas crentes de hoje, meus irmãos. É só ter um pouco de consciência para saber, meus irmãos. É só pesquisar, ver como é que as crentes do passado andavam, meus irmãos, que tinham doutrina, que guardavam a doutrina, que não cortavam os seus cabelos, que não passavam alisante nos seus cabelos, vaidade nos seus cabelos, que não andavam com a roupa indecente, aleluia, mas com a saia cobrindo abaixo do joelho.
que não era decotada, as suas roupas não eram transparentes, mas andavam com pudor e modestia, meus irmãos. Os irmãos, da mesma maneira, meus irmãos, sem vaidade, sem sensualidade. Aleluia, porque a Bíblia diz: aquele que é sensual, ele não tem o Espírito de Deus. Hoje em dia não vê um cheio de pastor sensual por aí, com a calcinha apertada, com cabelinho, com o gel pro lado, parecendo afeminado, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, com camisa de futebol. Aleluia, glória. Isso não é doutrina de Jesus, não. Isso é doutrina de Satanás, meus irmãos. O diabo está enganando o povo, meus irmãos. Mas hoje nós estamos em uma nova geração, uma nova época. Nós estamos, aleluia, no século 21. Eu acho que não vai chegar, né, meus irmãos? Eu creio. Não vai chegar. Podia estar no século 30. Mas o Deus que nós servimos é o mesmo de ontem, de hoje, e será o mesmo eternamente. Parar com essa desculpa, esse engano do diabo. Nós estamos no século 21, hoje está tudo mudado, está tudo modernizado. O Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será o mesmo eternamente. O mundo muda, as pessoas mudam, meus irmãos, mas Deus não muda, a palavra de Deus não muda, meus irmãos. Aquele que exigia santidade do povo de Israel, exige santidade de nós hoje em dia, porque a palavra é mesma, e a Bíblia diz bem claro, que sem santidade, ninguém verá Deus. E santidade é ser separado do mundo, é ser diferente do mundo, é ser separado para Deus, viver para Deus. Aleluia, glória a Deus. É andar com decência, com pudor, com modestia, meus irmãos, sem sensualidade, sem vaidade. Isso é santidade, meus irmãos. E os crentes que querem morar no céu, ele tem que santificar a tua vida, porque lá no céu, aleluia, só vai entrar aquele que é santo, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus é santo. Portanto, que quando Isaías viu, aleluia, o trono de Deus, o Senhor sentado sobre o seu trono, ele viu os anjos ali do lado, e os anjos não paravam de clamar, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Quem pode sentir a presença de Deus? Quem pode sentir a glória de Deus aqui nessa noite? Deixa o Espírito Santo te encher, deixa o Espírito Santo te renovar aqui nessa noite, deixa a glória de Deus te envolver aqui nessa noite. Ele clama, labassurianda, labanai, clama, labassurianda, labasteri, clama, labai. Rianda, labassuri, clama, labasterianda, labanai, clama, labassu. Deus é santo, meus irmãos. No céu, aleluia, não vai entrar aquele que pode contaminar aquele lugar. A Bíblia diz que no céu não vai entrar nada que contamine aquele lugar, porque aquele que quis contaminar aquele lugar, aleluia, foi o diabo e seus anjos caídos, e Deus expulsou lá de cima, porque queria contaminar aquele lugar. No céu não vai entrar nada que possa contaminar aquele lugar. Aquele que tem coragem de agredir o seu irmão não vai entrar no céu, meus irmãos. A pessoa que tem coragem de agredir o seu irmão aqui e entrar no céu, vai querer agredir o povo lá no céu também, meus irmãos? Nós já temos que começar a viver aqui na terra como se nós estivéssemos no céu, meus irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. No céu não vai entrar aquele que fala mal do seu irmão.
Aquele que tem uma língua que contamina tudo não vai entrar no céu, meus irmãos. E tem gente que tem crente que veste até bem nas vestes, mas tem uma língua que fala demais, não vigia no que ele fala, meus irmãos. Aí escandaliza o evangelho, porque os vizinhos falam lá, diz que é crente, lá, vai para a igreja, lá, mas é um fofoqueiro, uma fofoqueira. E tem muitos crentes que escandalizam que ela, na vizinhança é o fofoqueiro e a fofoqueira. Como é que os vizinhos nos conhecem, meus irmãos? Será que nós damos bom testemunho, meus irmãos? Louvado seja o nome. Eu não vou para a igreja. Vai para a igreja igual aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa. Não, eu não vou naquele, não vou não. Tem que dar bom testemunho, meus irmãos, para não escandalizar. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, glória a Deus, ai daquele que escandalizar, meus irmãos. Ai daquele que escandalizar o Evangelho de Cristo, meus irmãos. Ai daquele que escandalizar um pequenino que quer vir para a presença de Deus, mas quando vê o mau testemunho desanima e não vem. Hoje nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, que o Evangelho está escandalizado por causa do mau testemunho de muitas pessoas. E às vezes o povo lá fora acha que todo mundo é igual, todo crente é igual, todo pastor é igual. Hoje estamos vivendo uma época que a fama está que o pastor só quer dinheiro. Por quê? Porque a maioria só está querendo dinheiro mesmo. E eles não sabem discernir que esses que só querem dinheiro não são pastores, mas são lobos devoradores. Tem nome de pastor, tem uma carteirinha de pastor, está até tomando conta de uma igreja, mas diante de Deus e diante daquele que conhece a verdade da palavra de Deus, eles não são pastores, mas são lobos devoradores. Mas para aquele que não tem conhecimento, para aquele que está no mundo lá fora, acha que são pastores. Mas na verdade não são, meus irmãos. São enganadores, falsos profetas. Porque pastor de verdade, o foco dele é o reino de Deus, é a salvação, é as almas se converter, meus irmãos. É fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Agora o falso profeta, o foco dele é as coisas materiais, né, meus irmãos? É a igreja cheia, é muito dinheiro entrando, aí eles batizam o povo de qualquer jeito, tudo em pecado, batiza bebendo, batiza fumando, batiza jogando, batiza na vaidade, batiza tudo quanto é jeito, para segurar aquela pessoa lá como membro da igreja dele. Quanto mais gente, mais dinheiro, mais dízimo. Eles abrem mão da doutrina da santidade, mas eles não abrem mão do dízimo. Eles ficam bravos se a pessoa não dá o dízimo, porque o coração deles está cheio de avareza. Meu Deus, é verdade. Diante de Deus não são pastores, são lobos, meus irmãos. Mas para o povo lá fora acha que são pastores, né? É o que a Bíblia diz: tem nome de que vive, mas está morto. Então está cheio de pessoas, está cheio de crente, está cheio de pastor, está cheio de obreiro, está cheio de pessoas que tem nome de que vive, mas está morto diante de Deus, meus irmãos. Está afastado de Deus, meus irmãos. Então vamos vigiar, meus irmãos. Porque Jesus, ele tem a chave de Davi, ele abre a porta e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre. E no último dia, no dia do juízo, do julgamento, ele vai abrir as portas da salvação para nós, se nós for fiel, ou ele vai fechar para nós se nós formos infiel, meus irmãos.
Naquele dia não adianta gritar, não adianta chorar, não adianta se arrepender, não adianta mais nada, meus irmãos. Tem que chorar agora na presença de Deus. Tem que se arrepender do pecado agora na presença de Deus, enquanto a chance, enquanto ainda a oportunidade. Se humilha na presença do Senhor. Chora na presença de Deus. Se arrepende dos seus pecados. Vamos arrepender dos nossos pecados, meus irmãos, para que as portas da salvação não venham a ser fechadas para nós naquele dia. Que vai ser duro, meus irmãos. Aleluia. Eu sei as tuas obras. O que Jesus falou, eu sei as tuas obras. Jesus conhece as nossas obras. Amém? Como eu falei aqui ontem, meus irmãos, no culto de domingo. Ontem foi dia 4, né? Hoje é dia 5 de janeiro de 2026. Amém, meus irmãos? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Dia 5 de janeiro de 2025, um ano atrás. Quem é que lembra que você fez um ano atrás? Ninguém lembra. Eu não lembro o que eu fiz dia 5 de janeiro de 2025. Vocês lembram? Ninguém lembra, mano. Amém, meus irmãos? Eu não sei nem que dia que caiu. Quem sabe que dia caiu? Nem sabemos. Mas o Senhor conhece as nossas obras, meus irmãos. Ele sabe o que nós fizemos naquele dia do ano passado. Porque todo dia o que nós fazemos, o Senhor está notando o que nós estamos fazendo, meus irmãos. Quer seja bom, quer seja ruim, meus irmãos. Mas tudo está anotado diante de Deus, meus irmãos. E se nós fazemos coisas boas que agradam a Deus, está anotado para nós receber o galardão, meus irmãos, a recompensa. Mas se nós fazemos aquilo que contraria a vontade de Deus, a palavra de Deus, vivemos em pecado, também está anotado para receber, aleluia, a condenação, meus irmãos. Como eu falei aqui ontem, o pecado, meus irmãos, pecado não se apaga com o tempo, meus irmãos. Tem pessoas que acham que o pecado se apaga com o tempo. Eu pequei, mas já tem muito tempo. Mas ele não se arrependeu, se esqueceu. Até esqueceu que pecou, até que esqueceu que cometeu aquilo lá. Não pediu perdão a Deus, não se humilhou, não chorou, não confessou. O pecado não se apaga. A pessoa pode esquecer, mas no dia de juízo, a Bíblia diz que o segredo dos homens serão revelados. Jesus não esqueceu. A Bíblia diz aqui: eu sei as tuas obras. Jesus conhece as nossas obras. E o que é nossas obras? São aquilo que nós estamos fazendo, meus irmãos. São aquilo que nós estamos praticando, meus irmãos. É aquilo que nós estamos cometendo. Ele conhece as nossas obras, como conhecia as obras da igreja de Filadélfia, como conhecia as obras da igreja do pastor de Filadélfia. Ele diz assim: Jesus, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, aleluia, que ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu sei as tuas obras. As obras do anjo daquela igreja, daquele povo daquela igreja, estava agradando a Deus, meus irmãos. Eu sei as tuas obras, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia, glórias a Deus. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Como guardaste a minha palavra, aleluia, Jesus prometeu: eu também te guardarei na hora da tentação. Vendo como é que é bom guardar a palavra de Deus, meus irmãos?
Quando nós guardamos a palavra de Deus, Deus também nos guarda, meus irmãos. Aleluia. Deus também nos guarda. A Bíblia diz que ao redor daquele que teme a Deus tem um anjo para guardar ele. O Senhor nos guarda se nós somos fiel a Ele. Amém, meus irmãos? E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então o Senhor falou: eis que venho sem demora. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos que guardar aquilo que nós temos, meus irmãos. O que nós temos, meus irmãos? A oportunidade de salvação, né, meus irmãos? Então vamos guardar o que nós temos, meus irmãos, para que ninguém venha roubar a nossa salvação, meus irmãos, venha nos tirar do caminho da salvação, meus irmãos. Que o diabo quer tirar, né? Tudo que o diabo faz é para tirar o homem da presença de Deus, afastar o homem de Deus cada vez mais, meus irmãos. Vai enganar o ser humano cada vez mais, meus irmãos. Por isso que o diabo prende religiões, né? Inventa uma coisa, inventa outra, para a pessoa achar que dali é certo, que dali vai para o céu. Tudo para enganar, para tirar o homem da direção de Deus, a mulher da direção de Deus. Mas vamos ficar firmes, meus irmãos, porque o Senhor breve vem. Venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube e tome a tua coroa. A coroa da salvação. Não deixe o inimigo roubar de você. Não vou deixar o inimigo tirar, roubar de nós, o pecado tirar de nós, meus irmãos. Vamos guardar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A quem vencer, a promessa é sempre para quem vencer, né, meu Deus? A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então quem tem ouvido, ouça. Todo mundo aqui tem ouvido, né, meus irmãos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus falando conosco, meus irmãos, aqui nessa noite. Amém, meus irmãos? Eu estou pregando, mas a palavra não é minha, é de Deus, né, meus irmãos? É o Espírito Santo falando conosco. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos guardar com muito zelo, com muito cuidado, com muito carinho, o que Deus tem nos entregado, para que nós não venhamos perder a nossa coroa, para que nós não venhamos perder a salvação, meus irmãos. Não desanime no meio do caminho, no meio da prova, no meio da dificuldade. Não caia na tentação, vigie. Aleluia. Porque vale a pena ser fiel a Deus, meus irmãos. Aleluia. Quando nós entrarmos pelo gozo do nosso Senhor, pelas portas do céu, nós vamos ver que vale a pena, vale a pena, vale a pena. Valeu a pena ser fiel, aleluia. Mas aqueles que entrarem para a condenação, eles vão falar: não valeu a pena ganhar o mundo todo, nada valeu a pena, nada valeu a pena. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe. Amém? Palmas que exalte e glorifique o nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé, meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe os visitantes nessa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós já vamos terminar. Vamos fazer a oração da fé, amém? Glória a Deus, aleluia.
E quem trouxe tua ajuda, tua oferta, teu voto, teu dízimo, apresenta para Deus. Você que não tem, levante tuas mãos vazias. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus.